E aí, família, vamos lá? Tá na hora do estado de quase emergência. Por que eu falo isso? Olha só, o governo do Japão pode declarar estado de quase emergência durante as Olimpíadas de Tóquio. O que isso significa? Que vai ser uma caca para a economia. Eles estavam esperando usar as Olimpíadas para alavancar a parte econômica do Japão. Só que com o estado de quase emergência vai limitar o comércio às 8 horas da noite, às 20 horas. O que isso significa? Que pessoas, no caso intercambistas, pessoas que fazem arubaito, part-time, trabalhos de meio período, não vão poder trabalhar. E aí? Mais desemprego para muita gente. Né? Muitas pessoas dependem desse serviço de meio período e não vão conseguir trabalhar. O que vai acontecer? A economia vai levantar por um lado, caso assim, as fábricas de bentôs que vão ter que trabalhar a 1000 por hora, entre contrapartida, os restaurantes e bares que poderiam trabalhar até mais tarde para poder alavancar dinheiro com o turismo, não vão conseguir, porque vai ter que fechar às 8 horas. Né? Mas vamos à matéria aqui, infelizmente. O governo japonês está considerando colocar Tóquio em quase estado de emergência durante as Olimpíadas, visto que vários especialistas em saúde expressaram preocupação com o potencial aumento nos casos de coronavírus, disseram as autoridades na segunda-feira. Também porque eles fizeram uma estimativa de 225 mil pessoas por dia nos locais onde vai ter os jogos. Então você já deu para você ter ideia da caca que vai ser isso. Tá? Se você quiser saber mais, sugiro que dê uma olhada no vídeo. Tá? Esse vídeo falando sobre os 225 mil pessoas, né, com as palavras do COI, não é do COI, tá? Do organizador aqui do Japão, né, que está fazendo a organização das Olimpíadas aqui no Japão, estipulou assim, né, fez uma estimativa desses números, baseados no número de ingressos que eles já venderam. Então você já pode ter certeza que vai dar muita caca nisso. As Olimpíadas devem começar no dia 23 de julho, mas persistem os temores públicos sobre uma onda de infecções por coronavírus desencadeada por um influxo de pessoas na capital japonesa, e impulsionada por variantes mais contagiosas. Desde o final de abril, Tóquio está sob o estado de emergência mais rígido, mas provavelmente terminará em 20 de junho. Sim, porque o governo Suga já determinou que 20 de julho, em junho, sai todo mundo. Quando uma quarta onda de infecções estiver diminuindo um pouco. Tá? Além de Tóquio, 9 prefeituras, incluindo Hokkaido, Osaka, Fukuoka, estão atualmente sob o estado de emergência. O governo agora está planejando suspender o estado de emergência na maioria das prefeituras e transferir várias delas para um quase emergência. Então vai sair do estado de emergência para o quase emergência. Com multas menores por não conformidade, no caso assim, para aqueles que não respeitaram o estado de emergência, o valor da multa vai ser menor. Por quê? Com o estado de emergência, a multa é de 300 mil ienes. No estado de quase emergência, 200 mil ienes. Sob os quais os restaurantes e bares serão solicitados a encurtar o horário de funcionamento, mas podem ser autorizados a vender bebidas alcoólicas. Então, no estado de emergência, não se pode vender bebidas alcoólicas nos restaurantes. No estado de quase emergência, pode. Então é aquela velha história, o estado de quase emergência e nada é a mesma coisa. A única coisa que muda é o fechamento às 8 horas da noite de bares e restaurantes e só. Tá? Então você vê que não refrescou em nada o estado de quase emergência. No caso assim, em questão de contenção de fluxo de pessoas. O governo vai considerar se manterá o planejado quase estado de emergência durante as Olimpíadas, que deve ser encerrada em 8 de agosto, ou retirá-la e impô-la novamente antes da abertura dos jogos, segundo as autoridades. Então pode ser que acabe no dia 20 e quando chegar perto das Olimpíadas eles coloquem de novo o estado de quase emergência, ou já mudam direto para o estado de quase emergência e fazem direto.
eles vão decidir isso ainda. Mas de qualquer maneira, você pode ter certeza que vai estar lá. Se o governo já está falando, já está sinalizando, é sinal que alguma coisa em mente eles já têm. Vamos tomar as medidas de forma adequada. Não haverá cancelamento ou adiamento das Olimpíadas, disse um dirigente que falou sob condição de anonimato. O funcionário disse que organizar as Olimpíadas e Paralimpíadas agora se tornou um compromisso internacional, depois que líderes das ricas democracias do Grupo dos Sete expressaram apoio no final de semana à extravagância esportiva. Até porque não é no país deles, né? Mas vai fazer o quê? Um comunicado conjunto divulgado no domingo pelos líderes da Grã-Bretanha, Canadá, França, Alemanha, Itália, Japão e Estados Unidos, após a cúpula na Grã-Bretanha, disse que eles apoiam a realização dos Jogos de forma segura como um símbolo da unidade global na superação do coronavírus. Tanto que a China está se rasgando com essa cúpula dos G7. Tanto que a China está destilando o veneno dela. É que eu não estou colocando as notícias aqui no canal, porque senão ia ficar muita coisa. E até porque o YouTube não me deixa notificar todas as pessoas. Para quem não sabe, o YouTube ele tem um limite, né, de notificações que ele autoriza por canal. Então, se passar um certo número de quantidade de vídeos postados por dia, ele não notifica as pessoas. Então, quem se lasca sou eu, tá? Nessa brincadeira toda. Então, eu preciso ver uma outra forma de gravar as outras notícias que saem. Tem notícias até hilárias, por sinal, em relação à China, tá? Mas de qualquer maneira, vamos continuar aqui. Em um estado de quase emergência, os governadores podem impor medidas em áreas específicas em vez de prefeituras inteiras. Então, os governadores eles podem designar, tá? Ó, cidade tal, tal e tal, vão entrar no estado de emergência, de quase emergência. O resto leva a vida normal. Então, você já sacou que não refresca nada. Porque aqui no Japão as cidades têm as divisas, né? Uma colada na outra. Então, se uma tá, a outra não tá, o que acontece? O pessoal que tá aqui vem pra cá. E aí, que refresca alguma coisa? Não refresca. Mas, sabe como é que é? Mentalidade do povo, dos políticos, né? Um grupo de especialistas em doenças infecciosas, incluindo Shigeru Omi, chefe de um subcomitê do governo sobre coronavírus, deve divulgar essa semana os vários riscos à saúde se as Olimpíadas ocorrerem conforme o programado. Omi, o principal conselheiro do coronavírus do país, está apreensivo com a realização dos Jogos de Tóquio, dizendo que não é normal prosseguir durante uma crise de saúde global. O primeiro-ministro Yoshihide Suga convocará uma reunião da Força-Tarefa na quinta-feira para tomar uma decisão sobre o fim do terceiro estado de emergência. A atenção está voltada para o que o governo e o comitê organizador dos Jogos farão em relação aos espectadores depois que os estrangeiros foram barrados em março. Já foi decidido que não vai ter estrangeiros, no caso assim, pessoas que vêm a turismo no Japão para assistir os Jogos. Tá? Só entram agora no Japão em questão de circunstâncias de causas especiais. Então, você já viu que o Japão vai aliviar para muita gente, porque a estimativa de entrada de 70 mil a 80 mil pessoas para os Jogos Olímpicos. Então, é muita gente. Os organizadores querem permitir pelo menos algumas pessoas nas arquibancadas e vão definir um limite máximo para os espectadores domésticos até o final de junho. E eu acho balela, tá? Até porque naquele matéria que eu gravei falando sobre os 225 mil pessoas, eles já haviam vendido uma boa quantidade de ingressos. E se vendeu ingressos, vão ter que colocar esse povo lá dentro. Senão, eles vão fazer o quê? Toma o dinheiro de volta. Isso aí o que significa? Esse estelionato está vendendo coisa que não deveria. Então vai dar um problema danado para o governo. Mas de qualquer maneira, o limite será definido de acordo com as restrições do governo quanto ao número de participantes em grandes eventos, como jogos esportivos e shows. Até o final deste mês, a participação em grandes eventos será limitada ao máximo de 5 mil pessoas ou 50% da capacidade local, o que for menor. Em outras opções, o governo agora está procurando relaxar o limite para 10 mil ou 20 mil,
ou restringir o número simplesmente a menos de 50% da capacidade do local, de acordo com as autoridades. Então você já sacou a jogada do governo japonês, até porque ele quer ganhar com isso. O subcomitê fará uma reunião, possivelmente quarta-feira, para discutir quantas pessoas podem ser permitidas em grandes eventos em julho e agosto. Até porque aqui não dá para aumentar o número só nos locais das Olimpíadas, porque terá outros eventos no Japão inteiro. Isso é fato, tá? Porque vai ter partidas de futebol, partidas de beisebol, né? E nisso vai atrair grandes públicos. Aí o governo japonês vai falar, não, vai ficar só para as Olimpíadas X e a parte nacional vai ficar Y. O que é isso? Protecionismo com os dirigentes das Olimpíadas, o que vai pegar mal para Dedéu. Então, nessa brincadeira toda, você já sabe o que vai dar nesse Japão. Tá? Tanto que já tem até especialista falando em um novo estado de emergência em agosto. Sinal que os caras já estão prevendo uma onda alta de infecções para agosto. Né? Mas, de qualquer maneira, vamos cruzar os dedinhos que não. Tem mais vida que se segue. Um abraço, família. Até o próximo vídeo. Até mais.